Nos últimos meses, a fronteira entre o Brasil e a Venezuela tem sido palco de intensas tensões geopolíticas, especialmente após recentes movimentações militares do país vizinho. A situação ficou ainda mais delicada quando tropas venezuelanas adentraram brevemente o território brasileiro durante o exercício militar Escudo Bolivariano, realizado ao longo de toda a fronteira. Apesar da invasão pontual, o governo brasileiro não exigiu explicações formais da Venezuela e, no entanto, a mobilização venezuelana levou questionamentos sobre uma possível tentativa de intimidação. Em resposta, as Forças Armadas brasileiras enviaram blindados, aeronaves de combate e um grande contingente militar para reforçar a defesa da região. Além disso, sistemas de mísseis antitanque foram estrategicamente posicionados para neutralizar qualquer veículo blindado que cruzasse a fronteira sem autorização. Embora essas medidas ainda não tenham sido necessárias, a presença desses armamentos reforça a prontidão das tropas brasileiras. A visita do comandante do Exército, General Thomas Miguel Miné Ribeiro Paiva, à guarnição de Boa Vista no dia 29 de janeiro, destacou ainda mais o compromisso do Brasil com a defesa de sua soberania. Durante a inspeção, o general verificou a prontidão das tropas e a eficiência dos sistemas de defesa em operação. Um dos destaques da visita foi o adestramento do pelotão anticarro com o uso de míssil Milan, além do acompanhamento das obras para a construção da 2ª Companhia de Fuzileiros de Selva. Essa unidade transformará o Comando da Fronteira Roraima, 7º Batalhão de Infantaria da Selva, em um batalhão tipo 3, fortalecendo a capacidade operacional da região e reduzindo sua vulnerabilidade a eventuais agressões externas. O reforço militar no norte do país não se deve apenas às movimentações venezuelanas. Outro fator preocupante é o agravamento dos conflitos entre os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional, ELN, e as forças do governo colombiano. Com apoio venezuelano, o grupo tem realizado execuções e outros crimes na fronteira, gerando um êxodo de milhares de pessoas que tentam escapar da violência. Essa crise humanitária também preocupa as autoridades brasileiras, que podem enfrentar uma nova onda migratória de refugiados vindo da Colômbia e da Venezuela. Enquanto a situação se desenrola, a atuação do comandante do Exército Brasileiro levanta questões políticas delicadas, e sua ida à fronteira não teria ocorrido sob ordem direta do governo, sugerindo uma movimentação independente por parte do alto comando militar. Esse gesto pode indicar um recado estratégico, evidenciando que as Forças Armadas não estão dispostas a permanecer inertes diante de ameaças externas. Independente da posição oficial do governo, ainda assim o Exército tem mantido uma postura cautelosa, priorizando a dissuasão e o fortalecimento da presença militar na região. Além das implicações regionais, há um fator global em jogo: os Estados Unidos, mesmo de uma forma indireta, têm interesses na situação. A crescente militarização da Venezuela e sua aliança com grupos paramilitares na Colômbia são acompanhadas de perto por Washington, que historicamente mantém uma postura contrária ao governo venezuelano. Embora os Estados Unidos não tenham tomado nenhuma ação direta até o momento, sua influência no tabuleiro geopolítico é inegável. Qualquer escalada no conflito pode resultar em uma resposta mais contundente por parte da potência norte-americana. E o Brasil, por sua vez, precisa equilibrar sua diplomacia para evitar atritos desnecessários com ambas as partes, enquanto reforça sua defesa. A movimentação militar na Amazônia reforça um cenário de incerteza e alerta. Com um dos exércitos mais poderosos da América Latina, o Brasil busca equilibrar a defesa de suas fronteiras sem gerar um confronto direto com o país vizinho. No entanto, a necessidade de estar preparado para qualquer eventualidade se torna cada vez mais evidente. A atuação do comandante do exército na região demonstra que, independente das decisões políticas, as Forças Armadas permanecem vigilantes e prontas para garantir a soberania nacional diante de qualquer ameaça externa. A possibilidade de um aumento ainda maior do efetivo militar em Roraima não está descartada, e novos investimentos em infraestrutura, logística e equipamento de defesa podem ser anunciados em breve para garantir a segurança da região.